Você conhece alguém que quando chega o ambiente esquenta, ganha foco, ritmo e pressão? Talvez essa pessoa seja colérica. Talvez essa pessoa seja você. Eu sou Samila Antunes, terapeuta, palestrante e especialista nos 4 temperamentos. E hoje eu estou aqui para falar como esse temperamento tem tudo a ver com o verão, que traz foco, energia, mas que também pode queimar. E se você quer entender como a gente consegue fazer essa comparação, a gente consegue entender como que o verão está associado ao colérico. Aqui no meu canal eu já fiz sobre o fleumático e o inverno, sobre a primavera e o sanguíneo, e hoje é o dia do colérico e do verão. Então, se você não assistiu os outros vídeos, depois desse aqui você corre lá para assistir e entender toda essa conexão dos temperamentos com as estações do ano. A gente já sabe, para quem acompanha aqui o canal, e se você não está inscrito, se inscreva para não perder esse conteúdo de conhecimento que são os temperamentos. É uma ferramenta, eu adoro essa ferramenta porque ela é tão simples, mas tão poderosa. Ela traz clareza, é como se a gente recebesse o nosso manual de instruções. É como se a gente tivesse recebido também o manual de instrução dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Então, se você não conhece essa ferramenta ou quer se aprofundar, entender mais como os temperamentos influenciam na nossa vida, se inscreva aqui no canal, já curte esse vídeo e juntos nós vamos caminhar, né, sobre esse conhecimento que gera transformação. Então, voltando aqui às associações, a gente pode associar os temperamentos aos elementos da natureza. Então, o colérico é associado ao fogo, o sanguíneo é associado ao ar, o fleumático é associado à água e o melancólico é associado à terra. E hoje eu quero trazer essa reflexão, olhando para a estação do ano, o que a gente pode tirar dela? O que a gente pode aprender sobre nós, coléricos? Porque eu sou colérica. Para quem não sabe ainda. Então, eu estou aqui no hemisfério norte, para quem não sabe, eu moro na Flórida, e aqui é verão. Quem está no hemisfério sul, né, se você está me assistindo do Brasil, você está no inverno, então nós estamos no oposto. E eu sempre gosto de gravar em cada estação. Então, no inverno, para falar sobre o fleumático, eu gravei no inverno. Aí, se você olhar no vídeo, aqui a grama vai estar diferente, além do meu cabelo que vai estar menor, você vai ver que a paisagem vai estar diferente. Na primavera, eu gravei sobre o sanguíneo, então você também consegue perceber a diferença. Então, eu gosto de gravar exatamente na época do ano que eu tô, para vocês terem esse comparativo. Porque no Brasil, a gente, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde eu morava, a gente não conseguia ver muitas diferenças nas estações do ano. Ou era muito frio, né, pro carioca, muito frio, ou sempre muito calor. Então não tinha muito ali a primavera e o outono, a gente vê tão marcadinho assim. Mas voltando aqui, a gente pode observar no verão que é uma estação mais quente, mais intensa. Eu tô aqui já com calor. Lá no vídeo do inverno vocês vão me ver de casaco, né? Mas com um friozinho, uma postura talvez mais retraída por causa do frio que estava fazendo quando eu estava gravando aqui fora. Então os dias são mais longos, o sol forte e a energia alta. Aqui nós também temos o horário de verão. Então, se você... Hoje, quando eu estou gravando, né? No dia anterior, eu postei nos meus stories no Instagram. Se você não me segue, me siga, é samila.antunes. E lá eu postei, a gente voltando para casa, eu e as minhas filhas, e postei a foto assim do pôr do sol, e era quase 8h30 da noite, e o sol ainda estava razoavelmente alto. Então, os dias são, no verão, os dias são mais longos, o sol é forte, tem uma energia alta, a gente recebe muito estímulo à ação, movimento e produtividade. Então, no verão é quando a gente é chamado ali para estar na rua, para fazer as coisas, para estar se divertindo, para estar produzindo. Esse é o verão. E daí? O que a gente consegue tirar para o temperamento colérico? Então, o calor, ele traz intensidade emocional e energia.
Então, o colérico, ele é intenso, ele tem energia, ele tem força, ele tem ação ali dentro dele. Só o forte e direto. O colérico é objetivo, direto, resolve o que tem que ser resolvido. Então, o colérico, ele olha para uma situação, ele não fica olhando tanto assim os detalhes. Ele fala, eu preciso resolver isso e é assim que eu vou fazer. Ele foca e vai até o final. Gente, essas características que eu estou falando aqui, elas são tendências de temperamento. Não quer dizer que 100% colérico vai ser assim e vai ser assim o tempo todo, né? Mas são tendências fortes desse temperamento. Alta produtividade. O colérico é o temperamento mais produtivo, voltado para metas. E, na verdade, é algo positivo, né? Ser produtivo, só que eu falo por mim mesma. Se a gente, às vezes, não se permite descansar, a gente não se permite relaxar, curtir ali o momento com a família. Por quê? Eu preciso estar produzindo, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Às vezes, sentar, assistir um filme com a família, comer uma pipoca, na nossa mente é uma perda de tempo. Meu Deus, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar estudando alguma coisa, eu podia estar lavando uma louça, eu podia estar fazendo isso, tanta coisa para resolver e eu estou aqui sentada. Então, às vezes, essa perspectiva de produtividade 100% do tempo faz mal para o colérico, que ele não consegue relaxar, ele não consegue curtir aquele momento em família, porque a vida não é só produtividade. O interessante da gente entender o nosso temperamento e o temperamento das outras pessoas é a gente conseguir justamente o equilíbrio. Então, se eu sei que eu sou muito produtiva, eu vou olhar para um outro temperamento que talvez saiba curtir mais a vida, que saiba relaxar e pegar algo ali para mim. Assim também vice-versa, o outro temperamento que talvez é mais ali paradão, né, um fleumático da vida, ele olha para o colérico e fala assim, nossa, eu posso trazer essa característica, eu posso observar e aplicar isso na minha vida também. Então, entender os temperamentos não é apontar o dedo para o erro do outro, ou olha como eu sou melhor, ou até mesmo ficar ali olhando para os meus problemas, mas é entender aquilo que eu tenho de sobra e talvez aquilo que esteja faltando, né? Eu dei uma olhadinha porque meu esposo passou com as meninas de carro, levou elas para a biblioteca. Hoje é dia de quarta-feira e é dia de biblioteca. Então, tem uma mosquinha chata aqui, hein? O verão exige resistência. Coléricos têm alta tolerância ao esforço e não fogem da luta. Na verdade, o colérico, ele se sente muito confortável em ambientes assim, onde ele é colocado à prova. É igual o fogo, né? Quando a gente quer colocar alguma coisa à prova, a gente leva ao fogo e nós, naturalmente, somos fogo. Somos associados ao fogo. Então, ser colocados à prova é algo assim, é a nossa zona de conforto. Eu falo isso porque eu sou colérica, então é a nossa zona de conforto. Só que nem sempre a gente precisa estar colocando as coisas à prova. Nem sempre é só guerra, a gente também precisa de um tempo de paz, encontrar esse equilíbrio. E o risco de queimadura ou exaustão. Colérico pode ser impaciente, atropelar as pessoas e gerar desgaste. Então, como nós conseguimos viver muito bem sob pressão e a gente acha que porque nós funcionamos assim, é assim que o outro também vai funcionar. Então a gente acaba agindo com o outro da forma como nós pensamos que vai ser o melhor. Então, coloca pressão nos filhos. Às vezes, se o seu filho é um colérico, ele vai aguentar assim muito bem a pressão talvez que você esteja colocando. Não que seja algo positivo, né, o tempo todo. Mas se já for um fleumático, já for um melancólico, eles vão se contrair ainda mais, porque eles seguem esse princípio da contração. Então, tentar ali dosar, encontrar o equilíbrio. Eu tenho um módulo no meu curso, o nome do meu curso é Temperamentos e Seus Elementos, e tem um módulo sobre pais e filhos, onde eu faço essas combinações entre o temperamento dos pais e o temperamento dos filhos. Então eu digo, como seria uma mãe colérica com um filho fleumático, um pai sanguíneo com um filho sanguíneo. Então eu faço essas associações do temperamento colérico, a mãe colérica com o filho sanguíneo, a mãe sanguínea com o filho melancólico. Então, dentro desse módulo Pais e Filhos, eu consigo explicar, né, detalhadamente essas conexões
e como o pai, a mãe podem amenizar essas tendências, talvez que não sejam tão positivas na criação dos filhos, e como cada temperamento ali, os filhos, dentro de cada temperamento, iriam reagir a esses estímulos e a essas tendências de comportamento dos pais. Agora que vocês já entenderam como que o verão funciona e como a gente pode buscar das características dessa estação do ano mais conhecimento sobre as tendências de comportamento do colérico, eu tenho umas dicas aqui, né? Como se preparar para o verão, como se preparar para o colérico. Primeiro, as dicas para quem convive com um colérico. E se você convive com um colérico, escreve aqui, deixa nos comentários, fala, eu vivo com um fogo dentro de casa. Então, tenha clareza e objetividade. Normalmente o colérico, ele busca, né, nas falas, na conversa dele, essa clareza e objetividade. Não que você vai perder o seu jeito de ser, né, mas talvez em assuntos mais importantes, em momentos mais específicos e exatos, se você puder trazer para a conversa ali, para a convivência, mais clareza e objetividade, vai deixar com certeza a convivência mais leve. Não leve para o lado pessoal. Provavelmente, o que o colérico está falando, está dizendo, como ele está se comportando, não é um ataque a você. É a maneira dele, normalmente é a maneira dele de ser, de enxergar, de entender a vida. Então, às vezes ele está falando ali, não é por mal. Não que você tenha que aceitar ofensas ou algo assim. E se está te chateando, te machucando, né? Você pode falar. Pode se abrir, expressar o que você está pensando. Mas, às vezes, as pequenas coisas do dia ali que estão acontecendo, não leve para o lado pessoal. Tenta entender, talvez, o que o outro está tentando dizer naquele momento. Ou por que ele está falando assim. Dê espaço para a ação e autonomia. Principalmente para as crianças, né? Então, se você tem um filho colérico, uma filha colérica, dê esse espaço. Provavelmente ele vai se sentir muito mais capaz e ele vai desabrochar. Quando você dá essa liberdade, esse espaço para uma criança colérica, né, um adolescente, e até mesmo no seu relacionamento, talvez você sufoca tanto. Você é um colérico que é casado com outro colérico e aí você fica ali sufocando ele provavelmente não vai desabrochar e dar o máximo do potencial, porque quando você dá autonomia e liberdade para a ação para um colérico, ele voa, ele dá o melhor dele, ele entrega assim 1000 vezes mais do que você pode imaginar. Aprenda a colocar limites firmes com respeito. Foi o que eu falei anteriormente. Seja firme, use palavras claras, objetivas, diga o que você gosta, o que você não gosta e ponha limites, né? Porque as relações saudáveis, elas são aquelas com vínculos fortes e limites claros. Então, coloque os limites claros dentro da sua relação, da sua convivência, no trabalho, na igreja, na escola, seja onde for. Com qualquer pessoa, mas principalmente com um colérico. Dê os limites, porque o fogo, ele é assim, né? Ele invade o ambiente. Então, se deixar, se é uma pessoa, um colérico que não é maduro, se não é uma pessoa que entende o limite, o espaço do outro, aquele fogo vai se alastrar e vai lamber tudo. Então, se você convive com um colérico assim, aprenda a dar limites. Dizer, não, até aqui sim, até aqui não. Tá bom? Então, agora a dica para os coléricos de plantão. Se você é colérico, escreve aqui nos comentários. Eu sou fogo puro. Então, lembre-se de respirar antes de reagir. Porque a tendência do temperamento colérico é, primeiro age, primeiro reage, para depois pensar. Justamente por causa da característica quente da expansão. Então, primeiro você pensa, respira, reflete sobre aquilo, nem que seja um pouco, porque o colérico não reflete nada assim antes de agir, né, no impulso. Então, não haja no impulso. Procure controlar essa impulsividade, pensar antes de agir, antes de falar. Nem toda guerra, vamos lá para o segundo, nem toda guerra precisa ser travada. O colérico, ele também é associado ao guerreiro. Então, tudo pra gente é um campo de batalha, tudo pra gente é uma guerra.
E a gente nem sente, a gente nem percebe que no dia a dia a gente está trazendo isso para a convivência familiar, para o nosso trabalho, e acaba deixando ali aquele ambiente pesado, sabe? Aquele verão insuportável, que ninguém aguenta mais, tipo assim, pelo amor de Deus, desliga o maçarico, que ninguém consegue, às vezes tá tão verão, tão quente, tão abafado, que a gente não consegue nem respirar. E às vezes o colérico, ele se comporta assim, quando ele acha que tudo é guerra, quando tudo é um campo de batalha, que precisa ali, eu preciso defender o que eu penso, eu preciso defender o que eu acredito. E às vezes não precisa, é só deixar passar. A gente precisa escolher as nossas guerras, tá? Escolher as nossas batalhas, para não deixar a nossa vida pesada e nem infernizar a vida do outro, né, gente? Porque venhamos e convenhamos. E o terceiro ponto: use seu fogo para construir e não destruir. Como assim, Samela? O fogo, ao mesmo tempo que ele pode queimar uma casa, se ele está controlado, se é uma pessoa madura, ele simplesmente pode ser uma lareira que esquenta, que ilumina. Ele pode ser o fogo que gera, o fogo do fogão, que gera o alimento, que esquenta, que passa por todo aquele, faz o alimento passar por aquele processo e nutrir a família. Então, quando o fogo está controlado, ele produz, ele constrói, ele traz benefícios. Mas quando o fogo está descontrolado, quando é um colérico imaturo, ele acaba destruindo a si mesmo, destruindo o seu relacionamento, a convivência, o lugar no seu trabalho. Então, o colérico precisa se controlar, usar esse fogo da maneira certa, aquecer, né? Ter o verão ali naquela temperatura que é agradável de se estar do lado de fora, de ir à praia, de ir à piscina, porque às vezes, gente, por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, às vezes é tão quente que não dá vontade nem de ir à praia. Porque tá tão quente que você fica na areia, fica assando, parece que você tá num forno, a própria areia reflete aquele calor e nem na praia você quer ficar. Então seja aquele colérico que encontra o equilíbrio, que convida o outro a estar próximo de si. A fogueira no frio, ela convida, ela é atraente, ela é atrativa. Ela traz as pessoas para si. Então seja esse tipo de colérico. E valorize pausas e relações. Aquilo que eu falei anteriormente. Normalmente o colérico está muito na produtividade. E ele esquece que também tem um momento da família, de se conectar com o seu cônjuge, de se conectar com os seus filhos, conectar, né, se você é um jovem, se você ainda está em casa, um adolescente, conectar com os seus pais, com as pessoas que convivem com você. Não é só produtividade, você precisa valorizar aquilo que vem antes até mesmo da produtividade, que são as relações interpessoais, é a convivência, os vínculos familiares. Então, se a gente tivesse que resumir aqui o temperamento colérico e a associação com o verão. O verão é a estação do ano que amadurece os frutos. E quando o colérico tem a sua personalidade madura, ele deixa de queimar e simplesmente ele passa a aquecer quem está ao seu redor. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com algum colérico que você conheça, que precisa entender, ou até mesmo alguém que conviva com um colérico que está se sentindo assim, perdido, né? O que passa dentro da cabeça desse colérico? Então, eu tenho certeza que nesse vídeo você encontrou respostas. E se você se identificou alguém que você conhece, coloca aqui nos comentários também qual foi a característica que é mais forte para você, sendo colérico, e talvez você, conhecendo outro colérico, o que você identifica mais, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.